Fala galera, bem-vindos novamente. Então estamos num trabalho aqui que é uma tinta que está peeling off, é como se fosse descascando do teto num banheiro. Então havia muita resina, provavelmente de cigarro no passado, então quando foi pintado ele começou a cair. Então agora a gente foi ali, avaliou, viu que não vale a pena a gente pintar novamente. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar um drywall novo, aplicar massa, lixar, dar o primer e pintar. Então acompanha aí, vê como é que vai ser o processo. É um trabalho que tem que ser feito relativamente rápido, que é algo que a gente não pode cobrar um valor muito alto. Então são 2 homens que vão fazer, a gente está com estimativas que a gente vai fazer mais ou menos em meio dia. Então acompanha aí. Bom, a missão de hoje, o teto começou a descascar todo. Tinta aí não vai resolver. Então... Instalação de placas do drywall é sempre algo que a gente tem que cuidar muito. Embaixo daquele drywall antigo que está ali, eu tenho que saber exatamente onde é que tem as madeiras de sustentação do drywall antigo para eu poder parafusar exatamente ali. Então eu cuido muito para que eu não tenha excesso de emendas. Afinal de contas, essas emendas vão ter que ser tampadas por massa e depois lixadas. Então, quanto menos eu tiver, melhor é. É claro, a gente tem que saber que é impossível uma casa que não vai ter nenhuma emenda do drywall, né? Então, nessa fase agora a gente já está aplicando a massa. A massa a gente aplica em 3 mãos. A primeira dela é um 45, que ela teoricamente tem 45 minutos de secagem. A gente usa um assoprador térmico para acelerar um pouco o processo. Essa daí já é a segunda de mão, então a gente está alongando um pouco mais as emendas para criar uma superfície maior e não ter a percepção depois de pronto. E depois disso tudo a gente aplica a terceira de mão, que é uma camada bem fininha nos cantos. Esse vacuum aí é um aspirador e junto dele a gente consegue conectar uma lixa. Então vocês estão vendo que essa lixa ela é puxada para dentro do aspirador. É muito bom de poder trabalhar com ele numa casa que já tem morador. Então não vai ter poeira para tudo quanto é lado. Ele já suga direto e fica no filtro dele ali. Não tem nada de poeira. Impressionante. Muito bom de poder trabalhar com isso daí. Agora a gente está aplicando um primer. E esse primer ele tem a finalidade de selar, né, o drywall. E a gente vai deixar ele secar. E depois sim, com o primer, ele está preparando essa superfície que é o drywall, que é um papel, para poder receber a tinta normalmente. Então esse primer tem a coloração branca, um pouquinho pro amarelado ou pro creme. Então é isso que a gente está passando nesse momento. Para o acabamento final nós temos a pintura. Então a gente faz em 2 fases. A primeira é os cortes e a segunda, nesse caso a gente está fazendo junto, é a rolagem. Então a gente faz da superfície maior. A gente usa os cortes para poder fazer os cantinhos e não passar a tinta de um lado para o outro. Então a parede e teto tem tintas diferentes. Não é somente a cor, ela tem um brilho diferente na parede do que no E terminamos um pouco mais atrasado do que eu imaginava, então começamos às 8h30, agora são 4 horas da tarde e esse aqui é o resultado. Se você gostou desse formato, quando os vídeos são maiores, um pouco mais explicado, um pouco mais elaborado, eu mostrando cada etapa, segue aqui, compartilhe esse vídeo para alguém que possa também ser ajudado com esse conteúdo. Logo mais eu vou postar cada vez mais coisa a respeito de construção aqui nos Estados Unidos. Valeu, até a próxima!